Bem-vindos ao podcast Vozes em Trânsito, um espaço de escuta, partilha, encontro entre histórias que atravessam fronteiras geográficas, culturais e humanas. No episódio de hoje, integrado nas comemorações do 25 de Abril, ouvimos uma história singular, marcada pela coragem, pela descoberta e pelo compromisso com a comunidade. A nossa convidada nasceu na Bélgica, mas foi em Setúbal que construiu a sua vida, a sua família e o seu percurso profissional e cívico. Chegou a Portugal pouco depois da Revolução dos Cravos, movida pela curiosidade de ver o que era uma revolução, e acabou por ficar. Entre o ensino da dança, o trabalho numa taberna típica e a participação ativa na vida política local, a sua história cruza-se com os valores de Abril: liberdade, participação e transformação. Hoje conversamos com a Yolande Clutens sobre o passado, o presente e o significado de pertencer. Bem-vinda, Yolande, ao podcast Vozes em Trânsito. É um prazer tê-la connosco e vamos aqui partilhar, vamos ouvir um bocadinho da sua história. Obrigada por me convidar. Sim, portanto, a Yolande nasceu na Bélgica, mas, portanto, foi uma jovem muito ativa, muito curiosa, que teve que despoltou essa curiosidade de vir ver como era a Revolução. Pode-nos partilhar aqui um bocadinho como é que foi sair de casa com 17 anos? Portanto, o que é que a motivou a tomar esta decisão? Como a maioria dos jovens, estou contra os pais. Não estão de acordo com as ideias dos pais. E foi por isso que eu saí de casa. Sim, e na altura sentia-se que não identificava com a mentalidade, por exemplo, da cidade onde nasceu. A Bélgica é um país que não existe. Isto não é um país, é uma invenção. Com pessoas tão diferentes ao norte e ao sul que não se entendem. E depois uma mentalidade pequena, mesquina. E pronto, criou outra coisa. Sim, mas depois de sair de casa ainda frequentou a universidade, portanto, basicamente, foi viver para Bruxelas e fez universidade. Quais foram os ideais? Frequentei a universidade. Sim. Não acabei, passava muito tempo a fazer outras coisas. Ok. E o que é que a movia? Quais eram os ideais? O que é que na altura mais inquietava? Eu ainda subi o mais 68 de Paris e a juventude era toda revolucionária. Queríamos um novo mundo. E isto acho que movia muito jovem na época. Ok. E portanto, então, quando deu a Revolução em Portugal, você teve esta curiosidade de vir ver como é que era o 25 de Abril. O que é que encontrou? Quais foram os desafios? Não houve desafios, isto era tudo lindo, lindo. As pessoas estavam felizes, cantavam, falavam umas com as outras. Foi uma época extraordinária. Uma virada, uma transformação. Sim, totalmente. A liberdade. O que é que na altura, como é que se sentia as pessoas? Muito felizes, uma grande felicidade. E a esperança realmente de ter um mundo melhor, uma sociedade menos capitalista. Isto é que eu esperava, uma sociedade menos capitalista. Mas as pessoas esperavam uma vida melhor, que havia muita miséria. Muita miséria. Pode dar alguns exemplos de como é que as pessoas viviam nesta altura? Em Setúbal havia muitas barracas. Viviam nas barracas. As condições eram, as estradas, era tudo pobre. Sim, e portanto na altura instalou-se aqui em Setúbal. Como é que foi este processo de integração? Onde é que viveu? Pode-nos aqui contar um bocadinho dessa história? O meu companheiro também não vivia cá, era marinheiro. E quando decidimos viver juntos, eu só pus a condição de guardar o passaporte, que eu não ia ficar à espera dele. E então ele também veio para Portugal, éramos os dois sem trabalho, e eu por cima não falava a língua.
Pois. Ele não falava francês e eu não falava português. Falávamos inglês juntos. Era muito cômico. E depois fomos viver no Bar dos Pescadores, na casa da minha sogra, que me recebeu como uma princesa. Muito bom. E, portanto, teve esse suporte, tanto do seu marido, como também da parte da família toda, não é? toda a família. E a comunidade, como é que a comunidade a recebeu? Sentia-se preconceito por ser uma mulher imigrante ou não? Quais foram os desafios nesta altura? Nunca pensei ser imigrante. Estava aqui como se... Estava, pronto. Sentia-se tubalense. Pronto. Fui muito bem recebida. Ia todo lado com o meu marido, todo lado mesmo. Ia nas tabernas, era sempre a única mulher. Mas depois dizia, ela é estrangeira. E então, passava. Fui sempre bem recebido, todo lado. Sim. E o meio dos pescadores também. E então, para além desta vertente aqui da integração, portanto, sempre você sentiu-se tubalense? Progressivamente, não é sempre, não nasci, mas tinha muita vontade. Sim. E neste momento sente-se mais setubalense, mais portuguesa ou mais... ou seja, como é que é essa questão da identidade? Sente-se mais portuguesa ou sente-se mais belga, digamos? Vamos dizer 15% belga, 85% setubalense. Aliás, quando vou no estrangeiro me perguntam de onde é que eu venho, e eu disse sempre que venho de Portugal, que sou portuguesa. Então quer dizer que, portanto, a identidade não tem espaço geográfico. Portanto, nós pertencemos, não quer dizer, para sentirmos integrados e aquele sentimento de pertencer, não quer dizer que temos que nascer num país diferente. Portanto, você não nasceu em Portugal, mas sente-se portuguesa e, portanto, é esta identidade ao qual se identifica. Sim. No entanto, eu acho que fica sempre qualquer coisa das nossas raízes, a comida às vezes, Tem saudades? Às vezes. Tem saudades da comida? Agora já há tudo aqui. Mas quando cheguei cá não havia nada. Não, foi estranho a comida portuguesa? Muito estranho. E então eu nunca comia peixe. E meu marido comia todos os dias peixe. Sim, porque Setúbal é uma cidade, não é de peixe. Eu dizia sempre ao meu marido, só tens um defeito, homem, não ser alentejano. E vamos aqui falar um bocadinho da sua vida profissional e o contributo que tem aqui oferecido à nossa cidade de Setúbal. O que é que significou para si dar aulas durante mais de 40 anos no Vitória? Foi um prazer. Sempre gostei. Gostei de dar aulas, gostei sempre das minhas alunas. Todos os anos é igual e é diferente. Há anos melhores, há anos piores, mas foi muito bom. E fui sempre também bem aceito pelo Vitória. Nunca tive problemas com nada. Nunca senti que tinha um patrão. O que é extraordinário. Passar uma vida sem patrão é qualquer coisa de extraordinário. Sentia-se que a Vitória foi a sua casa durante... Sim, e continua a ser, acredito. Sim. E aqui a questão, falando um bocadinho da arte, portanto, como é que foi essa questão de dar aulas? Ou seja, você teve alguma influência aqui nesta área da dança? A minha mãe tinha uma escola de balé na Bélgica e fui obrigada a aprender. E não estava muito interessada, mas era mesmo obrigada. Dizia sempre, se calhar qualquer dia vais precisar. E quando cheguei cá, como não falava, fiquei 2 anos sem trabalhar. O dinheiro era muito pouquinho. E depois fui a Capricho, que me convidou por dar aulas. Sim, antes do Vitória. Antes do Vitória. Ok, já tinha tido uma experiência. E ao mesmo tempo, e por dizer o que era o 25 de Abril, ao mesmo tempo comecei a trabalhar na cooperativa de consumo. Lembras da cooperativa de consumo? Não. Havia uma cooperativa de consumo. Comecei a trabalhar, mas
Mas deixava-me sair das 9h30 às 11 por ir dar aulas e depois voltava ao trabalho. É só por dizer, a mentalidade era um bocadinho diferente, não é? Muito à frente. Só que depois comecei a ter tantas alunas que tinha que dar mais aulas. E então tive que escolher. Meu marido disse-me, escolhe ou a dança ou a cooperativa. Escolhi dar aulas, arriscar. E pronto, fui por até há 2 anos atrás. Sim, e por ser esta mulher muito dinâmica, muito ativa, como é que foi, sendo mulher, ter que conciliar não é, estas diferentes dimensões da sua vida? Portanto, você trabalhava, dava aulas, também teve filhos, não é? Portanto, conciliar esta vida aqui da maternidade também. Como é que foi isto? Como é que você conseguiu gerir isto tudo? Isto é como uma cômoda com gavetas. Abre-se uma gaveta, pensa o que está na gaveta. Fecha a gaveta, abre a outra, pensa o que está na outra. Assim. E assim se conseguia lá Sim. tentar responder a todas as áreas que também sempre gostou, não é? E que sentia-se que era esse o seu propósito, ter uma vida ativa, não é? Aqui em Setúbal. Como é que foi aqui, como é que se sente? Há uma frase que você aqui diz-nos que é: eu estou feliz de ser velha e de ser setubalense. Setúbal acolheu bem, como é que é Setúbal para si? O que é que sente? Então é a minha cidade, simplesmente minha cidade. A cidade do coração. Se quiser, sim. Sim. E aqui a questão, falamos um bocadinho também da participação cívica e política, portanto é uma senhora muito multifacetada, digamos assim, esteve ligada à vida política local e à Assembleia Municipal de Setúbal. O que a motivou a dar esse passo? O partido, que é o PCP, pediu-me, aceitei. Meus filhos eram crescidos, já tinham saído de casa, meu marido já estava reformado, tinha mais tempo, só tinha o balé. Já não tinha a tasca também não. Pronto, tinha mais tempo e achei que era interessante de participar. Ok. E o que é que considera que o espírito do 25 de Abril, o que é que continua presente na sua vida? Portanto, o 25 de Abril influenciou a mulher que você é hoje? Moldou esta... Eu não conhecia o fascismo. É diferente dos portugueses, não é? Uhum. Mas é um facto que o 25 de Abril continua. Temos a Constituição, bem que também tentam agora modificar a Constituição. Temos o Serviço Nacional de Saúde, que também, hoje em dia, querem acabar com o Serviço Nacional de Saúde. A diferença da mulher agora e a mulher antes do 25 de Abril é muito diferente. Oi. Os direitos, o aborto, que era uma coisa clandestina, que se fazia em van de escada, como é que vocês dizem? Assim nas escadas, ali escondido. É muitas coisas. De forma muito A escola amadora. mista, não havia. Sim. Não havia esse espírito, a diversidade, não é? Portanto, esta participação também, as pessoas sentiram-se livres, não é? Portanto, a liberdade, sim. a democracia trouxe aqui esta... Dar voz às pessoas, não é? De serem o que quiserem e de fazer também, não é? Aqui o que... Quando cheguei cá, era não se faz, não se diz. Não parece bem. Isto não existe mais. Isto é muito importante. Havia muita censura. Muita censura. E autocensura. Isto leva tempo. O fascismo leva tempo a desaparecer, não é uma coisa que é assim. Porque as pessoas que estavam de todo lado, nas finanças, nos bancos, são as mesmas pessoas que continuaram. Mas hoje em dia é muito diferente. E uma pergunta curiosa que eu tenho. Considera que as novas gerações compreendem o valor dessa conquista do 25 de Abril? Não sei se compreendem, mas... Da experiência que tem e do que vai presenciando no dia-a-dia,
considera, e já falou aqui de alguns retrocessos, não é? Sim. Portanto, aqui então, será que os jovens estão despertos para essas conquistas do 25 de Abril? Queremos continuar a lutar para mantê-los, para manter esses direitos? O que é preciso fazer? Qual é a mensagem que deixa, principalmente aqui aos jovens que são o futuro? Não é? Aqui a liberdade só se sente quando temos falta dela, não é? Quando temos liberdade não se sente. Quando não temos, quando perdemos esta liberdade, é que sentimos. E espero que os jovens vão se defender. Proteger e defender. E o que é preciso? Pode exemplificar aqui, né, exemplos de como é que podemos continuar a defender e a lutar para que os direitos sejam realmente efetivados, não é? Porque sabemos que há muitas desigualdades ainda, continua, e temos que defender aqui a liberdade, a democracia. Então o que é? As estratégias, o que é preciso fazer mais? Então participar à vida pública. A participação na vida pública é fundamental, seja em comissão de utentes de Saint-Bernard, há tanta coisa que podemos participar na CPCJ, ajudar a CPCJ, que é a Comissão de Proteção do Jovem em Crianças em risco. Sim. Em risco. É militar. Ser é preciso militante. Ser militante, eu acho que sim. E deixa ver aqui, portanto, o que é que você considera, qual é o papel dos imigrantes na construção de comunidades mais inclusivas? Portanto, os imigrantes são necessários. Os imigrantes são necessários, primeiro porque não temos mão de obra suficiente. Segundo, os imigrantes pagam uma parte da minha reforma. Se não houvesse os imigrantes, há uma parte da reforma que não seria paga. Os imigrantes normalmente são jovens. Jovens têm filhos. Nós não temos crianças suficientes. Quer dizer, já são 3 razões da importância, a importância dos imigrantes. Sim, e aqui em Setúbal, portanto, temos aqui uma diversidade também cada vez mais crescente, não é? Sim, sim. E qual é a mensagem também que deixa aqui para continuarmos a lutar também aqui e ter comunidades mais integradas, não é? E somos o exemplo disso, eu também sou imigrante. E o que é que podemos continuar a fazer para incluir mais e melhor as pessoas que quando chegam enfrentam muitas dificuldades, não é? E o que é o nosso papel? Qual é o nosso papel enquanto aqui agentes também, não é? Para integrar melhor as pessoas. É difícil. É difícil. Por acaso tenho uma pessoa conhecida que é ucraniana. E ele diz: mãe, eu tenho tanta dificuldade a aprender o português. Estou a fazer limpezas numa casa de uma inglesa, depois a casa de uma chinesa, e quer dizer, nem consigo aprender português. Aprender a língua é a primeira coisa a fazer. Eu sei que a Câmara Municipal organiza aulas de português por imigrantes. Uma coisa que não tive, porque não existia. Sim. E eu acho que a primeira coisa a fazer para se integrar é aprender a língua. É a primeira ferramenta para se integrar, é aprender a língua, não é? E depois é preciso que os imigrantes querem se integrar. Há que querem e há outros que não são interessados, que estão a pensar ficar aqui meias dúzia de meses ou de anos e de voltar no país deles. São pessoas que não são interessadas a se integrar. Mas já mais uma vez que uma pessoa está interessada, não há problema nenhum, eu acho. É um processo, o fenómeno migratório é um processo muito complexo, não é? Tem aqui várias dimensões. Há sempre um papel da escola, que eu não sei como é que os professores fazem, a dar aulas com 20 crianças. Muito, sim. Com 20 crianças com
E com a diversidade e cada vez com as turmas mais diversas. Sim, e que falam mal a língua. E por isso, primeiro aprender a língua é o caminho. É o caminho. Para, sim. E depois tentar participar. A Câmara Municipal organiza tantos eventos. É preciso participar àqueles eventos, porque eu participo a muitos eventos, mas são sempre as mesmas pessoas. Meia volta é sempre as mesmas pessoas. Também sinto isso. Também sentiste? Também sinto isso. Principalmente os jovens também, não é? Que eu acho que tem um papel fundamental, para além das pessoas no geral, mas eu acho que os jovens cada vez mais também, ou seja, há tanta informação que depois acabam por dispersar, não é? E aqui tem que haver alguma estratégia de chegar, não é? Ou seja, de nós também, enquanto município, a criar aqui estratégias de chegar cada vez mais a estar mais próximo das pessoas, dos jovens, mas também os jovens que tenham essa curiosidade de também chegar a nós, não é? De aceder aos recursos e perceber o que é que existe, não é? Porque aqui o sentimento crítico, o sentido crítico é muito importante. Portanto, para criticarmos temos que ter essa noção do que existe, não é? Não é só falar de forma muito vazia, de alguma forma, mas ter esta curiosidade de interessar pela vida da cidade. Sim, é preciso também que haja coisa que interessa mesmo os jovens. Não é que interessa mais ou menos. É outra vez isto. Não, tem que ser qualquer coisa que chame a atenção. É isto. Sim. Yolanda, estamos a chegar ao fim da nossa conversa. Eu ficaria aqui durante horas a ouvi-la. Tem uma história muito interessante, uma história de coragem verdadeiramente inspiradora. Mas se pudesse resumir a sua história, qual era a palavra neste momento que mais se adequava aqui, que se adequou aqui à sua história de vida? Tive muita sorte. Tive muita sorte. Uma palavra, já são 3 palavras. É verdade. Sim. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e por ter partilhado aqui connosco esta história verdadeiramente inspiradora. Espero que continue por muitos e muitos anos a contribuir por um Setúbal, não é? Muito mais participativa, muito mais inclusiva, muito mais igualitária. E obrigada, aqui chegamos ao fim de mais um episódio de Vozes em Trânsito. Hoje ouvimos a história que nos lembra que a liberdade não tem fronteiras e que o espírito do 25 de Abril vive nas nossas escolhas, né? Escolhas que fazemos, nos caminhos que percorremos e na forma como construímos comunidade, que foi o caso aqui da nossa Yolanda. Mostrou-nos que integrar também é transformar e que a identidade pode ser feita de muitos lugares, muitas experiências e muitos afetos. Se gostarem deste episódio, partilhem, comentem e continuem a acompanhar este espaço onde todos têm vozes e as vozes contam. Obrigada!